Irmãos, pode sentar? Nós estaremos lendo no capítulo 1 de Josué, de 1 a 9. Olhando esse texto, eu vi que Deus encoraja o povo a tomar posse da bênção. Você tem uma bênção e está difícil, não tenha medo de ir em busca dela, porque Deus te encoraja a ir atrás dessa posse. Mas isso precisa encorajamento. Certa vez, imaginei uma caravana para um dia de refrigério dos irmãos da igreja e eu já tinha mais da metade de um ônibus. As pessoas já tinham alistado mais da metade da lotação do ônibus. E quando eu falei com um determinado irmão sobre ele também se incluir nessa caravana, ele disse: não dá certo. Dá certo por isso. Ele arranjou tanto desencorajamento e eu liguei para as pessoas e cancelei. A gente, às vezes, tem aquele que tira o sonho da gente, tira o desejo da gente, tira a coragem da gente. Isso acontece muitas vezes com as pessoas. Então, aquele irmão, até hoje eu lembro dele. E de vez em quando eu lembro disso. Eu não sei se foi para o bem da igreja, mas eu lembro desse desencorajamento. Tem vezes a gente está perto de alguém que tira a nossa coragem, o nosso desejo, o nosso sonho. Mas, nesse texto de Josué 1, de 1 a 9, eu pensei em um tema da seguinte maneira: Deus nos manda fazer coisas difíceis. Você já encontrou alguma tarefa fácil que Deus manda se fazer? Deus manda a gente se consagrar, Deus manda a gente buscá-lo mais, Deus manda a gente orar mais. A ordem de Deus é avançar conduzindo milhares de pessoas de Deus para tomarem posse da terra prometida por Deus ao povo de Deus. Você viu que eu repeti esse Deus maravilhoso nessa frase 4 vezes? E eu vou ler novamente. A ordem de Deus, a ordem é de Deus. Nós vamos ver isso no texto. É avançar conduzindo milhares de pessoas de Deus. Josué tinha que conduzir um povo para a terra, para tomarem posse da terra prometida por Deus ao povo que é de Deus. Vamos olhar o texto de Josué 1, de 1 a 9. E eu vou fazendo algumas considerações, por isso eu vou ler sozinho. Eu não vou convidar a igreja para ler comigo, porque eu quero, na leitura, fazer algumas considerações antecipadas à mensagem. E sucedeu depois da morte de Moisés, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo... Eu quero pegar nesse primeiro versículo aí, que esse Josué, e eu vou dar uma olhadinha lá, que ele era o plantonista de Moisés. E para isso eu vou olhar Êxodo 33, versículo 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, lá onde estava o povo, porque isso aqui era uma tenda distante do povo, a reflexão dele, a meditação, onde ele resolvia os problemas talvez administrativos. Tinha o povo, o acampamento, e ele tinha essa tenda fora do acampamento. E ele ia para o acampamento, para a tenda,
e Josué, esse companheiro dele, ia para a tenda. Quando Moisés voltava para o meio do povo, o Josué ficava de plantão na tenda. É isso que diz aí Êxodo 33, 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Então, quero pensar esse Josué como aquele plantonista fiel e companheiro fiel do seu, da autoridade maior ali, que era o Moisés. Eu vou ler o versículo 2 agora, que é o que Deus está falando agora para Josué. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa o Jordão, tu e todo o povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Dispõe-te agora. A mensagem de Deus não é para daqui a algum tempo, quando nos trata conosco, é agora. Versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Aqui nós vamos pensar um pouquinho na posse e na promessa. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Deus tem um limite, uma grande bênção para ser oferecida para aquele que é povo dele. Versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Promessa maravilhosa. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente ser forte, muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Versículo 9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. A ordem de Deus ao líder Josué, esse que era o plantonista de Moisés, agora você tem uma responsabilidade a conduzir o meu povo para tomar posse da terra que eu dei aos filhos de Israel. Deus tem. Assim como Deus dá uma responsabilidade para Josué naquele dia, Ele nos dá uma responsabilidade a cada dia. Dá uma responsabilidade para nós agora. Josué conduzia aquele povo. Josué já estava treinado. E nós estamos cada dia sendo treinados a fazer mais, a melhorar mais aquilo que nós fazemos. E interessante que a ordem de Deus ao líder Josué é que ele vai conduzir o meu povo, o povo de Deus, e trabalhar com as questões de Deus não é tarefa fácil, porque Deus exige santificação, consagração, desempenho, força, vontade, coragem, uma série de adjetivos que impulsionam a nossa vida para o serviço do reino e no reino. E essa ordem a Josué é válida para cada um de nós. Todos os crentes têm que liderar alguém para tomar posse na cidade celestial. Eu estou aqui entendendo que eu e você precisamos de liderar alguém
Alguém que ainda está como aquele Salmo 53, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Tem gente que ainda não se ativou, não se alertou para a grandeza de Deus e o céu. Ainda não pensa no lar celestial. Tem gente que está ainda fora do reino, porque às vezes não encontrou uma motivação. Então, assim como Josué foi motivado a conduzir o povo para a terra, nós somos convidados hoje, ou somos determinados por Deus a conduzir pecadores para o lar celestial. Então, todos os crentes têm que liderar alguma pessoa. Você precisa liderar, eu preciso liderar alguém para entrar na cidade celestial. Eu gosto de ler O Peregrino e gosto do vídeo O Peregrino, porque ali o cristão é um cara que é conduzido e ele fala tomar posse na cidade celestial. Ele está sendo caminhante para a cidade celestial. É tão maravilhoso aquele filme, O Peregrino. Se você tiver tempinho, assista. É um DVD, é um vídeo de 1 hora e pouquinho. Então, olhando esse texto, nós veremos alguns princípios que ajudam o povo de Deus para ser bem-sucedido. Você quer ser bem-sucedido? É claro que Deus nos dá tarefas difíceis, mas Ele também tem uns princípios que nessa tarefa difícil Ele nos conduz a sermos bem-sucedidos. Primeiro princípio é olhar para Deus e não para as circunstâncias do momento. Tem gente que só olha para as circunstâncias, esquece que Deus é poderoso, grandioso, cheio de poder para ativar a pessoa e tirar do problema mais difícil que seja e colocar num caminho de sucesso. Primeiro, olhar para Deus e não para as circunstâncias. Depois, a gente precisa crer na promessa de Deus. Ele falou, eu dei essa terra, essa posse, e onde você pisar a planta do seu pé, é seu. A terra é minha, mas você anda, caminha, vai. Aonde você chegar, é tudo seu, porque a terra toda é de Deus e Ele nos deu algumas coisas. Às vezes nós temos hoje a nossa terra, a nossa bênção, pode ser que não seja uma fazenda, mas pode ser que seja um carro, uma família, pode ser que seja alguma coisa assim, nas possibilidades nossas, mas nós precisamos avançar em busca da bênção que Deus tem disponível para cada um de nós, e é preciso avançar. Não é que Deus fala assim, olha, a bênção está aí, e fazer igual aquela pessoa que, deitada na rede, aí chegou uma pessoa assim perto daquele homem tranquilo, deitado na rede, e aquele homem da rede falou assim, o senhor tem aí remédio para mordida de cobra? E o homem falou, não, por quê? Porque tem uma vindo em minha direção. Imagina só, não tinha coragem nem de se desviar daquilo que estava vendo. Tem gente que não tem coragem. Mas Deus está falando, a bênção está diante de você e você pode correr atrás em busca dessa bênção. E ali era preciso crer na promessa. E um terceiro princípio para ser bem-sucedido é se orientar pela palavra de Deus e meditar nela. A palavra de Deus é a nossa fonte de referência para termos sucesso. E antes de prosseguir, vejamos um pouco sobre o histórico desse povo, que é agora alvo de Deus fazer com que Josué o conduza. Esse povo estava num atraso de tomar a posse da terra, um atraso de 40 anos. A insistência de Deus agora com Moisés, com Josué, é que ele seja corajoso. Antes de prosseguir, então a gente precisa de ver isso aí. Por que Deus insiste tanto com Josué agora? Seja corajoso, seja forte. Josué tinha participado da primeira ordem do povo tomar posse na terra. Em Números 13, 27 a 31,
nos informa isso aí. Relataram a Moisés e disseram, aqui a terra está lá, essa mesma terra está lá, naquele mesmo lugar, e Moisés fala assim, ele escolhe 12 companheiros de serviço ali, e fala, vão olhar a terra, examinar, e é necessário mesmo, você tem um campo, você precisa de ver, de conhecer, você está carregando ali 600 mil homens, isso aproximadamente são 2 milhões de pessoas, por causa dos homens e a família, e eles foram, e veja aí, Números 13, 27 a 31, relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviasse, e verdadeiramente mana leite e mel, ou seja, é boa, maravilhosa. Este é o fruto, trouxeram um fruto maravilhoso de lá. Naquele momento da história, o povo viu a bênção disponível e não se esforçou por alcançar. Os homens foram lá, olharam e não tiveram coragem de avançar. Não tomou posse. Hoje o povo de Deus que tem no céu, ou seja, hoje o povo sabe que tem o céu. Muita gente sabe, mas não se envolve em buscar, em alcançar, em caminhar rumo à cidade celestial. E você vai encontrar muitas pessoas com essa noção. Sabe que tem o céu, mas não tem encorajamento para buscar a caminhada e a entrada no céu. Fica do jeito que está. Ou às vezes fala assim, é muito difícil e não gosto de coisas difíceis. Versículo 28 de Números 13. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque, os homens grandes. O que é que o povo disse para Moisés? Nós fomos lá na terra, é maravilhosa, mas os obstáculos são grandes. Eu não vou pôr a minha cabeça na espada daquele povo. É isso. O medo, a falta de fé, fazem olhar para as circunstâncias e não olhar para Deus. Versículo 29 de Números 13. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe, os heteus, jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Gente, o que esses espias estão dizendo é que a terra está tomada. E na montanha, na beira do mar, no deserto, no Neguebe, está tudo. Eles só viram isso. Eles não olharam para Deus que falou que a terra era deles. Mas o versículo 30 diz assim, então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Sempre, assim como eu falei no começo, que tem um que é o desanimador, desmotivador, aquele que tira a sua coragem, mas também tem um que é o motivador, e aqui é o Caleb. E junto com o Caleb estava Josué. Mas esse Caleb tomou posse da palavra e falou assim, não, vamos subir, nós vamos vencer. Tem aquele que tem coragem de enfrentar as dificuldades para receber a posse da bênção que Deus concede. E diz assim, eu vou repetir, depois se você puder decorar e repetir comigo, eu vou aceitar. Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Você pode falar comigo? Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. É isso, nós temos que ter coragem. Nós estamos no reino de Deus, não é no reino de Satanás. E no reino de Deus nós somos vencedores, nós somos aplaudidos pela graça divina
e nós somos conduzidos por Ele e não pelas campanhas do mal. Versículo 31 desse texto. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Olha que situação. Gente, quem estava mandando, quem estava orientando era Deus. Eles olharam para a força do povo e esqueceram da força de Deus, que é dono do povo, dono da terra e dono da guerra, que interessa que o povo dele seja vitorioso. Mas Caleb e Josué, esses que presenciaram esse primeiro motivação de entrar na posse, eles presenciaram isso. Os outros todos morreram no deserto. A falta de coragem mata. Números 14, 4. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Gente, a terra está aí. É só tomar a posse. É claro que tem algumas dificuldades. Eu estou falando que o nosso tema é: Deus nos manda fazer coisas difíceis. A terra está aí, é só tomar posse. Tem alguns homens para que sejam expulsos de lá. Mas quem está mandando é Deus. E quando Deus manda, Ele garante. E em Números 14, versículo 4, a gente encontra o desânimo do povo, a amotinação do povo, e dizia uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Em todo tempo tem os desmotivadores. Qualquer tempo, qualquer dia, qualquer hora você pode estar diante de um desmotivador. O povo está vendo a grande bênção, mas está querendo outra vez voltar para o Egito, para a escravidão. Quer deixar de ser patrão para ser escravo. Eu fiz um pequeno resumo nesse Números 14, de 4 a 22, e percebi que há momentos na história que o povo pede a desgraça para si. Há momentos na história que o bom líder é desprezado, que o povo sem noção deseja um líder sem noção, que o povo sem noção deseja um líder que tenha coragem de conduzir para a desgraça total, que o povo sem noção tem pedido às vezes de um líder que conduza para a ruína, conduzir ao fundo do poço, ao fracasso. Então há momentos na vida que você encontra alguém que quer um líder que te conduza para a desgraça. Mas nós somos aqui conduzidos por Deus para alcançar a vitória celestial e chegar e morar naquela mansão junto com Deus dos céus, a gloriosa presença da sua santidade e estar com Ele. Só que a história registra também que há sempre alguém com fé, olhar diferente, vê o futuro brilhante, é líder corajoso e tem a palavra de esperança e vitória. Então Deus manda-nos fazer coisas difíceis, e Deus mandou que Josué conduzisse o povo para a terra prometida. Ele está diante agora de 2 episódios. O primeiro, onde ele e o Caleb viram a grande possibilidade de assumir a posse da terra. 40 anos depois, Deus fala agora com Josué que o líder Moisés é morto, mas que ele vai assumir essa liderança. Meus irmãos, assumir liderança é uma coisa boa, mas dependendo do líder anterior, às vezes é difícil, porque o líder Moisés era nota 10. Então, Josué tem que ser nota 10 e um elogio por cima, porque o povo já tinha conhecimento da boa liderança de Moisés, e agora vem esse líder novo aqui. Então, Deus manda Josué conduzir ao povo da terra prometida. E aí, no capítulo 1, versículo 1 e 2, nós vamos encontrar agora, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, é morto, dispõe-te agora. Não é dispõe-te daqui a 3 dias.
não é dispõe-te daqui a um ano, não é faz um preparativo, uma matula, um lanche reforçado, é agora. Tudo tem que ter preparado. Um dia, Deus vai nos conduzir para as moradas eternas. E o nosso lanche tem que estar pronto, preparado. A nossa matula tem que estar preparada. A nossa alimentação espiritual tem que estar preparada. Não vai dar tempo de preparar um outro dia. Dispõe-te agora, passa o Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. A terra era dos filhos de Israel. Estão com 40 anos de atraso de tomar posse na terra. Provavelmente os inimigos aumentaram. Então Deus manda Josué entrar com o povo na área do inimigo. Você acha que nós estamos aqui na evangelização? É a área fácil? O inimigo está, só nós às vezes não enxergamos. Os súditos do reino são desafiados. Não há tarefa fácil. Naqueles dias os inimigos eram humanos. A terra está lá, eles têm que tomar posse, e os inimigos eram humanos. Era espada contra espada, e entrar na terra da promessa era o prêmio recebido após a luta corajosa e a força de vontade. Só tem uma coisa: a guerra era Deus que estava no poder do comando. Então, se Deus manda, Ele garante a vitória. A segurança naquela época era que Deus dava a segurança ao povo. Mas em nosso tempo, Deus manda que a gente entre na terra do inimigo também. Os súditos do reino são desafiados a evangelizarem, e isso não é tarefa fácil. E quem já evangelizou aqui sabe que não é tarefa fácil. Às vezes a gente vai falar com uma pessoa e ela já escorrega. E certa vez eu fui a um hospital visitar um senhor a convite para orar com ele, e orei. E ali uma outra senhora falou assim: a minha irmã está no outro quarto, você pode orar com ela também? Mas eram conhecidos meus, então eles me conheciam, sabiam que eu sou pastor. Quando eu entrei na porta do outro, daquela outra pessoa, aquela pessoa falou assim: olha, política, religião e futebol não se discute. O que é isso? Ela estava me cortando. Doente, enferma, no hospital, idosa, mas a cabeça estava boa para cortar as possibilidades de uma palavra de motivação, de encorajamento, de bênção para a vida dela. Então, quando nós estamos aqui, nós encontramos também nos nossos trabalhos evangelísticos as dificuldades. Naquela época do povo de Israel, os inimigos eram homens e covardia. Homens eram inimigo, covardia do povo que ia avançar. Hoje enfrentamos as potestades do mal nas nossos enfrentamentos de evangelização. Os inimigos se proliferaram. O poder das trevas, representado pelo diabo, propõe inveja, imoralidades diversas, ódio ao perdão. Tem gente que tem ódio ao perdão. Você já viu isso? Tem ódio ao perdão. Preguiça devocional. Precisamos estar atentos a isso. Como está a nossa leitura bíblica? Eu preciso fazer essa pergunta agora. Como está a nossa devocional individual? Eu preciso fazer essa pergunta agora. Como está o nosso tempo de oração? Eu preciso fazer essa pergunta agora. Como está a nossa frequência aos cultos? Eu preciso fazer essa pergunta agora. Como está a nossa motivação na evangelização? Eu preciso fazer essa pergunta agora. Como está o nosso propósito de adorar a Deus? Então eu preciso fazer essa pergunta agora. Como está a nossa motivação, a nossa alegria para louvar a Deus? Eu preciso fazer essa pergunta agora.
E como está o nosso tempo de gratidão a Deus por aquilo que Ele fez? Naquele tempo da história, Deus era com o seu povo na guerra. Hoje, Ele garantia, vai, encoraja. Deus dava encorajamento. Sabe por que Deus fez tantas palavras de encorajamento para Josué? Ele já tinha participado de um outro tempo de orientação, entra na posse. E naquele tempo, as pessoas, os líderes que entraram, desencorajaram o povo todo, desencorajaram uma nação completa. Então agora, com Josué, Deus fala, ser forte e corajoso. E repete algumas vezes, então, seja forte e corajoso, porque nós precisamos de encorajamento. Josué já tinha visto um desencorajamento antes, e agora ele podia ter aquilo na cabeça. Então Josué, Deus fala com ele, seja forte e corajoso, eu serei contigo. Hoje nós temos a promessa de que na vinda de cristã, Jesus é o nosso encorajador, que está conosco todos os dias até a consumação do século. Os versículos 3 e 4, texto de Josué 1, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, que prometi é promessa. Desde o deserto, o Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Você tem muito, toma posse. Quantas bênçãos você está buscando de Deus? Acredite que Deus tem grandes bênçãos na sua vida. Mas a ordem para Josué era avançar. Nada de medo, nada de preguiça, nada de postergar. Era aquele tempo, o tempo e agora. Versículo 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Eu pergunto, você crê nessa promessa? Que Deus é contigo? Aqui tem 4 promessas. Ninguém vai te resistir. Deus é com você. Não vai te deixar e não vai te desamparar. Tem 4 promessas nesse versículo 5 aqui. E tem a motivação no versículo 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometia dar a seus pais. Juramento de Deus, usando homens que servem a Deus para abençoar o povo que é de Deus. Encorajamento e promessa. Precisamos crer nas promessas divinas. E o versículo 7 fala assim, você precisa somente ser corajoso. Veja aí, tão somente ser forte e muito corajoso para teres cuidado de fazer segundo toda que a lei de meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Meus irmãos, eu creio nessa palavra de Deus. Eu creio plenamente e não quero desviar nem para a direita nem para a esquerda. Eu quero caminhar na orientação da Bíblia, da sua palavra. Deus insiste no encorajamento. E é bom lembrar que a geração toda não entrou na posse antigamente por causa da falta de coragem, por causa da incredulidade, porque não creu na palavra, porque não crer na promessa de Deus é uma possibilidade de você não receber o presente que Deus tem na mão para te oferecer. E uma recomendação grande aqui no versículo 8, não cesse de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Coisa maravilhosa. A leitura da palavra nos dá condições de sucesso. Então, o versículo sugere, cuide espiritualmente de você e do seu povo. Isso lhe fará ser bem-sucedido. E aí eu me lembro do Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. O versículo 9, partindo aí para as conclusões. Não te mandei eu?
O homem estava sendo mandado por Deus para enfrentar as coisas difíceis. Ser forte e corajoso, mais uma vez, a motivação de ser corajoso, não ser medroso. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nas suas dificuldades, lembre que Deus está contigo. Deus tem o controle, Deus tem a ordem, Deus tem o cuidado e Deus tem o encorajamento. E eu quero que você lembre que você pode ser encorajado por Deus em todo o tempo. Deus é companheiro forte e poderoso para que quem anda com o seu povo quando lhe obedece. Você obedece a Deus e Deus tem a sua companhia e Ele é forte. Para as nossas considerações finais, vamos relembrar o tema da nossa mensagem que a gente propôs no texto. Deus nos manda fazer coisas difíceis. Se olharmos para as nossas possibilidades, se olharmos para as nossas responsabilidades evangelísticas, vemos que estamos diante de uma ordem de Cristo, que é evangelizar. Ele disse, pregar o evangelho, discipular, fazer discípulos e batizar. Onde está a nossa lista de batizados no ano que passou? Deus nos manda fazer coisas difíceis. E olhando para a nossa congregação, a gente sabe que Ele nos mandou ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Qual é a lista de batismo que nós tivemos no ano passado? Deus nos manda fazer coisas difíceis, mas não temos atingido, às vezes, o sucesso que desejamos e que Ele quer. E nessa possibilidade, a gente precisa de rever a nossa condição, a nossa força, o nosso encorajamento para ir mais adiante na evangelização. Mas voltemos ao texto. Quais as principais e quais os princípios destacados no texto para sermos vitoriosos? Olhar para Deus e não para as circunstâncias. As circunstâncias nos destrói, mas Deus nos abençoa. Olhar para a promessa de Deus e o seu poder de ajudar. Orientar a vivência na palavra de Deus e meditar nela. Assim seremos bem-sucedidos. Vamos ficar em pé, vamos orar e pedindo a graça divina que nos faça bem-sucedidos. Deus do céu, olhamos para o nosso passado e vemos que às vezes temos déficit, mas nós queremos te pedir que você esteja restaurando a nossa sorte e dando-nos a vitória, o encaminhamento para melhorarmos o nosso serviço diante de Ti. Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós somos fracos, mas queremos nos apropriar da Tua palavra de encorajamento e entrar na área do serviço Teu, no Seu reino, porque isso nos foi delegado por Ti. Abençoa-nos nas nossas propostas de evangelização, de educação cristã, de fazer o Teu serviço. Abençoa-nos em nome de Jesus e que o Teu amor eterno, a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam conosco, convosco, com todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos.